Shalom, bem-vindos à terceira aula do módulo de Introdução ao Hebraico. Hoje é a aula de sinais massoréticos. Se você ainda não viu as últimas aulas, também o de apresentação e as outras duas, eu recomendo que você veja, que vai ser totalmente essencial que você entenda primeiro as duas primeiras aulas, principalmente a segunda aula, para você entender essa terceira. E essa terceira, que é os sinais massoréticos, ela é uma das mais importantes do módulo de introdução, que é com ela que você vai conseguir aprender a ler em hebraico com o uso dos sinais massoréticos. E hoje a gente vai ver um pouco da história dos sinais massoréticos, dos próprios sinais massoréticos, e a gente vai realizar alguns exercícios. Primeiro a gente vai começar falando sobre o alfabeto hebraico, retomando o que a gente viu na aula passada. A gente vai lembrar que a evolução do alfabeto proto-sinático, o alfabeto depois o alfabeto fenício, paleohebraico, e em resumo, o alfabeto hebraico ele tem 22 letras, só que são 22 consoantes, não tem nenhuma vogal. E no estudo da linguística, a gente vai ver que a vogal é importante tanto para dar entonação na palavra, tanto que o acento a gente não coloca na consoante, a gente coloca na vogal. E a vogal ela também é importante para a gente pregar e formar sílabas. Por exemplo, café. Você só é possível você formar por causa do A e do E, que senão ia ficar só C e F. Não ia fazer nenhum sentido. E então como é que surge, como é que era as falas através das palavras em hebraico, se não tinha vogal? A pronúncia das palavras era passada de forma oral. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, nesse texto aqui, Shalom. Como é que eu sei que se fala assim? Era passado de pai para filho. Como a gente viu também na história do hebraico, teve lá o exílio dos judeus por volta ali de 70 depois de Cristo, e, e foi se percebendo que se não tivesse uma tradição escrita e não tivesse uma formalização dessa pronúncia, isso ia ser perdido. Tanto que Massoret, sinal massorético, vem de Massoret, que significa tradição. Ou seja, os sinais massoréticos eles foram criados para manter a tradição da pronúncia do hebraico. Isso surgiu, claro que os historiadores vão divergir um pouco, mas surgiu mais ou menos no século V, que os massoretas, foram alguns escribas judeus, sentiram essa necessidade de criar um sistema de pontuação para que houvesse a formalização da gramática do hebraico em relação às vogais. E, como a gente está vendo aqui no slide, surgiu algumas escolas massoréticas, como, por exemplo, a escola em Tiberíades, o sistema tiberiense, o sistema que surgiu em Jerusalém e na Babilônia. Só que o principal mesmo é o sistema tiberiense, que é o que a gente usa até hoje. E só para lembrar, começou ali mais ou menos no século V, mas o auge mesmo do trabalho dos maçoretas foi no século X, que a gente já está falando aí de Idade Média, de hebraico medieval. E como documentos históricos confirmando o trabalho dos maçoréticos, a gente tem o Códice de Alepo, ou também chamado de Códex de Alepo, mais ou menos ali de 930 depois de Cristo, que é o manuscrito mais antigo maçorético, e a gente tem o Códice de Leningrado, que é a base para algumas edições modernas da Bíblia hebraica. Eu tenho um aqui, ó. E especificamente essa, como vocês podem ver aqui, ó, Códice de Alepo. A base que foi usada para fazer essa tradução dessa Bíblia em hebraico e em português foi o Códice de Alepo e outras escrituras judaicas. Mas você vai ter outras Bíblias hebraicas que vão usar o Códice de Leningrado e também outros manuscritos até mais antigos que esse. Então é isso que você tem que entender, que ele surgiu ali do século V para manter a tradição das pronúncias. Algo importante se dizer, e por isso que tem essa imagem aqui de uma criança com a bicicleta com rodinha, é a gente entender o que é o sinal massorético no hebraico.
é como se fosse a rodinha da bicicleta. Porque no hebraico usual, no hebraico bíblico já não existia. E no hebraico usual, o sinal massorético ele não é usado. E aqui eu trouxe um exemplo, como vocês podem ver no slide, de um jornal em hebraico. E aqui não tem nenhum sinal massorético. E aqui eu também trouxe um exemplo do Hebrew Time Podcast, que aqui é a transliteração do podcast. E não, você não vai ver o uso do sinal massorético. Então, ele só vai ser usado aí para pessoas que estão num seminário, que ainda estão em contato com a língua, primeiramente. Só que no hebraico mesmo, falado no dia a dia, e em estudos mais profundos, ele não é usado. Então, como é que é possível você conseguir ler esse sinal massorético? Primeiro, com algumas regras gramaticais. Por exemplo, os verbos no infinitivo, eles vão ter uma pronúncia, eles conjugados, eles vão ter outra. Aí só daí você já consegue ler. E também através da imersão na língua. Vou dar um exemplo em português. Nas mensagens a gente tem um costume de abreviar. Ao invés de falar você, você coloca V e o C. E mesmo se colocar um texto de 50 linhas só com palavras abreviadas, a gente consegue identificar, mesmo não tendo uma gramática correta. Então, dá só um exemplo aqui, ó. Como eu já tenho um tempo estudando hebraico, eu consigo ler isso aqui sem um sinal massorético. Por exemplo, Shalom lecholam brochim rabai perek hachodesh shel podcast Zman Ivrit. O que ele quis falar? Shalom pessoal, bem-vindos à primeira parte do podcast Zman Ivrit Hebrew Time, que é esse aqui. Então, primeiro para eu conseguir já ler assim, eu tive que ler com sinais massoréticos para entender na lógica do idioma, para depois conseguir ler assim. Só que, mesmo já tendo algum tempo estudando hebraico, em alguns textos eu já não consigo ler sem os sinais massoréticos, já tenho dificuldade. Como, por exemplo, aqui nesse jornal aqui, que já é algo mais avançado, eu já teria um pouco mais de dificuldade para ler. Então, sem mais delongas, a gente vai ver que sinais massoréticos é esse, os principais, né? Passe slide. Aqui. Esses aqui são os principais, e isso resume mais ou menos o trabalho dos massoretas. Então, eles pegavam um texto que estava em hebraico sem o sinal massorético, eles identificavam ali como era a pronúncia e eles iam colocando pontuações, tanto de onde eram os vogais e em casos especiais, como assim? Como a gente viu na aula passada, existem algumas letras em hebraico que elas vão ter pronúncias diferentes, algumas letras, como por exemplo o bet, que aqui a gente está vendo aqui, ó. Ele pode ter som tanto de V quanto de B. E aí, como é que eu vou identificar isso? Na palavra avodá tem som de V. Na palavra aba vai ter som de B. E isso seria pelo contexto e seria passado oralmente. Mas com o trabalho dos massoretas, aí surgiu esse ponto chamado dagesh, que ele é muito parecido com hilik, como a gente pode ver aqui. Então, quando você teria parar com bet, aqui ele tiver sem o dagesh, ele vai ter som de V. Com o dagesh, som de B. Aqui o kaf, que ele tem som tanto de r quanto de k. Quando ele está sem o dagesh, ele tem som de R. Quando ele está com o dagesh, ele tem som de C mesmo, ou de K. Você também tem um pei, ou também chamado de fei, que ele vai ter som de F sem o dagesh e som de P com o dagesh. Você também, além do tav, que ele tem som de T, ele pode ter som de tsi. Vai depender também do dagesh ou não. E ainda você tem a letra shin, que a gente vai ver em outros exemplos, como por exemplo aqui, ish, eu estou mostrando aqui embaixo. O shin é uma letra do alfabeto hebraico que ela pode ter som tanto de CH quanto de S. Isso você pode ver pelo contexto, como assim? Assim, como em português, você tem a palavra vexame e o X tem som de CH, e você tem a palavra exame, que o X tem som de Z. A gente consegue tirar isso pelo contexto. Mas os massoretas fizeram esse trabalho para a gente, de quando tiver esse sinal aqui que a gente vai chamar de rolam, ou também de hirik,
aqui em cima ele pode ter som tanto de S quanto de X. Agora vamos para os sinais maçoréticos que indicam as vogais. A gente vai ter o Kamats e o Patar, que eles vão indicar os sons de A. Qual que é a diferença entre os dois? De forma prática, eles não têm muita diferença. Se você for ler aqui a Bíblia, pelo menos do ponto de vista, a não ser que tenha alguma diferença mais avançada, mas usualmente não tem nenhuma diferença. E uma dica, você não precisa saber o nome específico, Kamatsu, Patar, Hirik, Tseret, Shiva. O que você tem que saber é você olhar para o sinal maçorético e você conseguir identificar qual vogal ele está sinalizando. É isso que você precisa saber. O nome não é tão necessário assim. Então, voltando, Kamatsu e Patar, ele tem som de A. Aqui o Hirik, ele vai ter som de I. Só que também a letra Yud, ela também pode sinalizar em alguns casos som de I. Aqui a gente também tem um Tsere e o Segolo, que eles vão dar o som de E. Só que o Segolo ele vai ser um som de E um pouco mais acentuado. Por exemplo, esse E. E o Tsere ele vai ter som um pouco mais de E. E você tem o Shva, que é dois pontos assim, e ele vai ter som mudo na maioria dos casos, mas também ele pode ter som de E, como por exemplo, quando você vai colocar um verbo no infinitivo, no PL, que é um tempo verbal que a gente vai estudar lá para frente, provavelmente em um módulo posterior, ledaber. Então esse L com Shiva primeiro, o Lamed, ele vai, por mais que ele esteja com Shiva, ele vai ter som de E. Aqui você tem o Kubutz, que é um três pontinhos assim, e ele vai ter som de U. Mas até em alguns casos você vai ver que ele tem som de O também, um O mais. E você tem o Roland, que ele vai ficar um pouco em cima aqui, do lado da letra, a gente vai ver nos exercícios, e ele tem som de O. E algo que você precisa saber é que o VAV, essa letra aqui que a gente está vendo, dependendo de onde ela esteja, e dependendo do contexto, ela também pode indicar um som de O ou de U. Então, esses são os principais sinais maçoréticos. Se você conseguir aprender esses mais ou menos 7, 8 sinais maçoréticos, você já vai conseguir ler normalmente. Claro que isso não é de um dia para outro. Então, esse aqui é um exemplo que eu trouxe aqui. Ó. Aqui a gente tem a letra Samer, que ele tem som de S. Quando ela está com o Kamatsu aqui, vai ter som de Sa. O Patar, Sa também. O Segolo vai ter som de Sé. O Tsere de C. O Heirik vai ter som de Si. E o Kubutz vai ter som de Su. Aqui o fonema mais a letra aqui. Como a gente pode ver na letra Aleph, que tem som de mudo. Aqui vai ter som de A. Aqui também de A. Com o Segolo vai ter som de E. Aqui de E. Aqui de I. Aqui de U. E aqui são alguns exemplos. Na palavra Av, o Aleph está tendo som de A. Ave significa pai. Na palavra Abraham, que é Abraão, é o patriarca do povo judeu, aqui ele também tem som de A. E aqui tem a Eretz, que significa terra. Talvez se não tivesse sinais maçoréticos, você possa pensar que é Aretz. E aqui tem El, que significa Deus, ou também força em alguns casos. Ish, que o sinal maçorético aqui som de I. E você tem Umna. E o que eu recomendo agora? Se você puder pausar o vídeo ou até rever essa parte para você internalizar os sinais maçoréticos, é importante. Porque agora a gente vai para as questões. Eu trouxe aqui 10 exercícios que a gente vai ler, tentar ler com sinais maçoréticos e depois vai ter a transliteração e a tradução das frases. Então, esse é um dos momentos mais importantes que já estou dando até um spoiler. No final desse módulo, a gente já vai estar conseguindo ler uma pequena história em hebraico, com uns 2, 3 parágrafos. Então, essa aqui é uma questão importante. Então, aqui você vai se deparar com
com a frase dessa aqui. O que você tem que fazer? Se você for muito iniciante, você vai ter que primeiro identificar as letras. Que letras são essas aqui? Tem o Bet, o Resh, o Aleph, o Shin, o Yud, o Tav, o Bet, o Resh, Aleph, Aleph de novo, Lamed, Rei, Yud e Mem. E aí você vai identificar na sua cabeça quais sons elas têm. Então esse aqui tem som de B ou de V. Só que aí eu tô vendo que tem um dagueche aqui, esse ponto que está no meio. Eu já sei, como eu vi no outro slide, que isso aqui vai ter som de B. Eu tô vendo um Shiva aqui, ou seja, vai ter som mudo, então vai ser B. Aqui você tem um Re, que ele tá com o terceiro, aqui ele vai ter som de Re, esse E um pouco mais, menos acentuado. O Aleph tem som mudo, então vai ficar Bere. Aí aqui o Shim, ele pode ter som de S, ou ele pode ter som de CH. Como você tem um dagueche especificamente do lado direito, vai ter som de X, então vai ficar Bereshi, e você tem um Tav. Aqui ele está sem sinal massorético, mas pelo contexto a gente percebe que ele vai estar com... ele vai ter som mudo, então vai ficar... como fica a pronúncia dessa palavra? Bereshit. Esse B aqui vai ser uma preposição, vai ficar no princípio. E aqui tem as respostas aqui, Bereshit, no princípio. Essa aqui é a mesma coisa, você vai ter o B com dagueche, som de B. Você vai ter o patar, vai ficar ba. Aqui você tem o oreche com patar, vai ficar bará. E aqui você vai ter também o aleph, com o segola aqui, que vai ter som de E. Você vai ter o lamed, e aqui tem um ponto importante, talvez você não consiga ver, mas você tem o rolam aqui, que vai ter som de O. Então vai ficar elo, você vai ter o re aqui, o re aqui, ou seja, vai ficar Elohi, e mais o mem sofita aqui, vai ficar Elohim. Então, a gente já conseguiu ler a primeira frase em hebraico, Bereshit, Bará, Elohim. Isso aqui é a primeira frase contida aqui na Bíblia, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui especificamente. Ou seja, com 3 aulas você já conseguiu dar início à sua primeira leitura da Bíblia em hebraico, mesmo que seja somente um trecho de um versículo. Como são 9 frases, eu vou adiantar um pouco. Então, se você quiser pausar o vídeo e ver especificamente a explicação de uma, fica à vontade. Eu até reduzi a velocidade do vídeo para 0,75. Essa é uma aula um pouco densa, então eu recomendo você ver essa aula até 2 vezes, porque é uma aula muito importante. Especificamente aqui, tem aqui o re com o patar aqui, como vocês podem ver. Ele vai ter som de A. Ra, o segola aqui, mais o Yud, Raie, o Lamed, Raieled. Aqui você vai ter outro Yud mais o Kamatz, Ra. Esse aqui o Lamed. O Lamed mais o Patar aqui, Ra, Lá, e mais o Kaf Sofit. Vai ter som de R, vai ficar Raieled, Ralar, o Lamed aqui mais o Patar Lá, Bet, Yud, Tav, os dois patar aqui, mais o Yud, Labait. Ou seja, o menino foi, isso aqui é um verbo no passado, para casa. Você pode acompanhar, eu recomendo que você também acompanhe aqui as respostas. De vermelho a transliteração, para quem está iniciando. E aqui já tem em hebraico sinais massoréticos. E aqui de preto a tradução. Identificando as letras desse aqui, ó. O Re, Yud, Aleph, Aleph, Vav, Re, Vet, Tav, Lamed, Aleph, Kaf, Vav, Lamed, Lamed, Het e Mem. Aqui o Re mais Ri, e aqui som mudo, ou seja, ela, o Revet, porque o Lamed tem o Aleph aqui mais o Vav, mais o Rolam. Aqui o Revet, porque você vai ter 2 segola aqui, indicando o som de E. E o Bet, ele tá som da gueixa, ou seja, ele tem som de V. E o Tav tá no final com som mudo, ou seja, Rio Revet, ela gosta. Lehol, ou seja, o Lamed aqui com som de E,
junto com o Aleph. E aqui você vai ter o Rolam aqui do lado do Kaf, indicando que é som de O. E o Lamed aqui com som mudo. Aqui também você... Já estou nessa palavra aqui, estou apontando com o mouse. Lamed com som de L, com som de E, por causa do Segol, assim como o Het, e o Mem aqui ele vai ter som mudo. Então, como é que fica a frase no final? Hi ohevet lechol lechem. Ou seja, ela gosta de comer pão. Vocês podem ver aqui nas respostas. A quarta frase. Kol, por que kol? Kaf mais o rolam mais o lamet, fica kol. Ha-avodá, porque ha-avodá, red com kamatz, mais o ein aqui com som de A, esse beta aqui sem o da guiche vai ter som de V, mais o rolam, mais o vav aqui vai ter som de O também, a vogal sinalizada, o dalet com som de A, e também o rei aqui com som mudo. Então vai ficar kol, ha-avodá, aqui o num. Num, para quem não lembra, tem som de N. Vai ficar nig. Aqui você tem o shiva indicando som mudo. Nigmará. Porque você vai ter duas letras com som mudo. E diferente de outros idiomas, como por exemplo o próprio português, você tem que sim falar a letra que está no som mudo. Às vezes a gente tem a mania, porque em português é assim, de não falar as palavras que têm som mudo. Mas é importante falar no hebraico. Então vai ficar Kol Havodá Nigmará. A quinta frase agora. Ani. Ani significa eu. Aleph mais Kamatz tem som de A. O Num aqui com o Hir, que tem som de I. Vai ficar Ani, eu. Lomed, esse verbo aqui. Lamed mais o Vav vai ter som de Lo, mais o Rolam aqui. O Men aqui com o Tsere vai ter som de E, vai ficar Lome, e o Dalet aqui som mudo, Ani Lomed. Essa é a pronúncia. E aqui você tem o Ein, que tem esse som mais gutural, com o Hirik, que vai ter som de I, mais o Bet aqui que tem som de V, porque ele está sendo da Gesh, mais o Shiva aqui vai ficar Ivi, mais o Resh aqui, Ivri, mais o Yud, mais o Tav, Ivrit. Anilomed Ivrit. Como vocês podem ver aqui na resposta aqui, eu estudo hebraico. Já estamos chegando no final já dos exercícios. Aqui você tem o Zaim, tem som de Z, mas o Segolo aqui vai ficar Z. O Z, tá vendo que o Segolo e o Tsere, dependendo do contexto, vai ter terminações diferentes? Aqui especificamente não vai ser um Z, um E acentuado, vai ser só Z mesmo. Então aqui vai ter som de Z, indo para a próxima palavra, o Samer. Aqui mais o terceiro vai ficar C, mais o P aqui sem o da Gesh, som de F. O Segola aqui vai ficar Sefer. E aqui você tem o Resh com som mudo, vai ficar Z Sefer. Este livro, Tov. Se você não lembra da alta aula, essa aqui é a letra Tet, tem som de T. Como tem um Vav aqui no meio, vai ter som de O. E também está sinalizado com o Rolam aqui, esse pontinho. Vai ficar Tov, que o B aqui ele está com som mudo. Sem o da Gesh também som de V. Ze Sefer Tov, este livro bom. Meod, o Mem aqui, ele vai ter som mudo, como vocês podem ver pelo Shiva. O Aleph aqui, mais o Vav, mais o Dalet. Ze Sefer Tov Meod. O hebraico tem essa de ter a ordem um pouco inversa. Então, no literal ficaria este livro bom muito. Mas a tradução é este é um livro muito bom. Aqui vamos para uma pergunta, né? Aqui você tem interrogação, é a mesma coisa das outros idiomas. Aí aqui você tem o Aleph, tem som de A, porque está com Kamatz. Aqui você tem o Tav, que vai ter som de T mesmo. E com o Kamatz aqui, som de A, Ata, que significa você. Aqui você vai ter o Resh, mais o Vav, vai ficar Ro, mais o Tzadik com o Segolo vai ficar Rotse. Então, Ata, Rotse.
Você gosta, listot, como assim listot? Isso aqui é um verbo no infinitivo. Você vai ter o lamed mais o redik, som de i, mais o shim, que vai estar com som mudo, lish, mais o tav, mais o tet aqui, o tav, mais o vav, mais outro tav, vai ficar listot. E aqui você tem maim, que significa água. Mem mais patar, ma, mais o iud com riri, que vai ficar maim. E o mem mudo. Atar rotselistot maim, você gosta de beber água? Como a gente tem aqui nas respostas. Aí aqui também é uma pergunta. Shalom, uma palavra que provavelmente você já conhece. O shim mais o kamatz, vai ficar chá. E esse daguesh aqui indicando que tem som de CH. O lamed mais o rolam aqui mais o vav vai ficar shalom. E você tem um mem aqui mudo, vai ficar shalom. Ou seja, olá ou a paz. Mashloncha. Você tem um mem aqui, indicando, o kamatz indicando que é som de A. Mais o rei aqui, vai ficar ma. Aqui você tem o shim com o shiva, que está indicando que é mudo, vai ficar shi. O lamed mais o rolam mais o vav vai ficar shilo, mais o mem aqui mudo. Por isso é importante falar, você falar as letras que tem som mudo, que vai ficar aqui shilom, e mais o kaf com o som de A. E como ele está sem o daguesh, ele vai ter som de ren. Então o final vai ficar shalom, mashloncha, como você tá? Como você pode ver aqui na tradução. Então, as últimas duas perguntas. Aqui você vai ter o re, vai com o patar, som de A, ra, o kaf aqui, que está com daguesh, ou seja, som de C, mais o segolo aqui, som de E, raque, o lamed mais o segolo, raquele, e mais o bet, que está sem o daguesh, ele vai ter som de V, ou seja, vai ficar raquelev, ou seja, o cachorro, rats, ou seja, ele corre, e o que o reche aqui vai ter som de A por causa do kamatz, mais o tzadik sofid. Hakelev rats, o cachorro corre, bagna, ou seja, o cachorro corre no jardim. O bet com dagesh, som de B, mais o patar, som de Ba, givina, guiná, ou seja, esse gimel vai ter o hirik aqui, ele vai ter som de I, Hagi, Bagi, o Num com o Kamatsu aqui, som de A, Pagina. E o Rei aqui, o som mudo mais uma vez. E essa aqui é a nosso último exercício. O Rei aqui, Hayom. A palavra vai ficar assim, porque o Rei aqui com Patar, som de A. O Yud aqui, junto do Rolam mais o Vav, vai ficar Hayo, mais o Mem aqui com o som mudo vai ficar Hayom, o dia, Misga, ou seja, o Mem aqui, mais o Hirik, som de Mi, mais o Zaim aqui, som mudo, ou seja, vai ficar Mis, mais o Gimel com som de A, vai ficar Misga, ou seja, Hayom vai ficar hoje, Misga, o clima. Aqui, vai ficar o rei aqui, que som mudo. O Aleph, som de A. Então vai ficar Avir. E no caso desse Vav aqui, você viu que em todos os outros exercícios ele teve som de O, só que nesse aqui ele vai ter som de V. Vai ficar Avir Nain. O Num ele vai ter som de A por causa do Kamatz. O Ain vai ter som de I por causa do Hirik. O Yud aqui também. E o Mem é som mudo. Então a transliteração vai ficar Hayom Misgar Havi Na'ain. Hoje, Hayom Misgar Havi Naim. O clima está agradável. Então, eu dei todos esses exemplos aqui. Realmente ficou um pouco denso. Então, por isso que eu recomendo vocês voltarem em cada exemplo. Para melhorar também a fixação, se vocês puderem escrever também esses exemplos. E logo de primeira, vocês tentarem ler e depois olharem a transliteração. Nas próximas aulas,
eu também vou postar a, esse slide e também outras listas de exercícios. Então, essa foi a aula de hoje. Bons estudos para vocês e Lehitraot.